Para encontrarmos a cura, primeiro é necessário descobrirmos qual é a doença. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão enxergando muito através da janela e esquecendo de ver o seu próprio reflexo no espelho. Eu sou o Ogão Leandro e este é o podcast Jack Aló, onde juntos vamos fazer uma reflexão hoje sobre os motivos que algumas pessoas utilizam para tentar impor as suas próprias verdades para outras pessoas, principalmente dentro do nosso candomblé. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal e ativar também o sininho para que você possa receber notificações do material quando ele é postado. Siga também as minhas outras redes sociais, onde eu publico material diariamente. O leão não precisa provar a ninguém que ele é o predador mais poderoso da floresta. E da mesma forma, nós não temos a menor necessidade de provar o nosso ponto de vista para outras pessoas para que sejamos felizes. Depois que uma discussão nesse teor se encerrar, o mundo será exatamente o mesmo e todo o gasto de tempo e energia para se provar um ponto de vista não serão relevantes para nada. É preciso tomarmos muito cuidado e pensarmos sobre isso de maneira muito objetiva, senão estaremos expostos a um dos piores vícios que existem. Quando não temos noção do quanto determinada escolha interfere em nós biologicamente, poderemos acabar sendo subjugados e conduzidos por uma necessidade inconsciente e perpétua. Caso você não saiba, a sensação de satisfação ou saciedade pode ser atribuída à liberação de neurotransmissores no nosso cérebro. Quando não atingimos o autoconhecimento necessário para identificar os efeitos que as reações químicas que envolvem a satisfação pessoal podem ter sobre nós, isso pode resultar em algo muito aterrador. Durante a busca pela satisfação pessoal ou pela saciedade ao atingir determinados objetivos, o nosso organismo estará liberando serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e também de felicidade. E é neste momento que estaremos muito expostos ao perigo, porque a serotonina será liberada quando nós sentirmos que os nossos argumentos são valorizados ou que nós conseguimos defender e provar um ponto. A oxitocina, que é conhecida como o hormônio do amor, também é liberada durante interações sociais positivas, quando, como nós sentimos que os nossos argumentos são reconhecidos, valorizados, compreendidos e apoiados durante uma discussão. As endorfinas, por sua vez, são peptídeos que agem como neurotransmissores e são liberados quando estamos em situações de estresse ou desconforto. Elas são conhecidas pela sua capacidade de aliviar a dor e induzir sentimentos de prazer e euforia. Ao receber um contraditório ou contraposição durante uma argumentação, as endorfinas podem ser liberadas, e é por isso que algumas pessoas se alteram o seu estado de comportamento, o seu humor, quando são combatidas durante uma discussão. E o maior perigo a que muitas pessoas estão expostas e não fazem a menor ideia está na dopamina, que é um neurotransmissor associado à sensação de prazer e recompensa. Quando atingimos um objetivo, a dopamina é a principal responsável por nos fazer sentir bem e satisfeitos. No candomblé, a cada dia que passa, nós estamos nos habituando às pessoas adotarem uma verdade, um fundamento para si e entrarem em cada vez mais discussões, tentando provar a outras pessoas que aquela verdade, aquele fundamento é único e absoluto e que as verdades alheias, os fundamentos alheios estão errados. Você já parou para pensar em quantas pessoas ao seu redor estão entrando cada vez mais e mais em discussões infundadas, muitas vezes em discussões que não vão trazer nenhum resultado produtivo para a sociedade ou mesmo para o nosso caso, para o candomblé? Pois é, o que a grande maioria dessas pessoas não observam é que todos esses elementos que eu mencionei anteriormente, que alteram, que influenciam a biologia do nosso corpo,
estão diretamente relacionados com três das principais drogas mais viciantes que existem, que são a cocaína, a heroína e a nicotina. A cocaína é uma droga altamente viciante e que interfere diretamente no uso que o cérebro faz da dopamina para transmitir mensagens de um neurônio ao outro. Ela basicamente impede que os neurônios desativem o sinal da dopamina, causando uma ativação anormal do circuito de recompensa no cérebro. A heroína é um opiáceo que faz o nível de dopamina do sistema de recompensa do cérebro aumentar absurdamente. Há registros de aumento de até 200% de dopamina no cérebro de animais de laboratório após o uso de heroína. E possivelmente a heroína é a droga mais viciante e mais perigosa que existe, porque a dose que serve para levar de arrasta para cima é só 5 vezes maior do que a dose necessária para ficar chapado. A nicotina encontrada no tabaco é mais uma droga altamente viciante. Ela estimula a liberação de dopamina, o que causa a sensação de prazer e recompensa atribuídas ao fumo. O que nós precisamos compreender é que essas pessoas que sentem uma necessidade latente de vencer uma discussão e assim provarem o seu ponto de vista são pessoas que estão doentes. E isso comprometerá o bem-estar dessas pessoas e o seu bem-estar também, porque vocês nunca terão um diálogo aberto, uma discussão sadia, pois essas pessoas estarão sempre buscando vencer essa discussão e provar para você o ponto de vista delas. Vocês nunca vão chegar num acordo que vai trazer algo construtivo para ambos. O mundo lá fora está em guerra. As discussões ideológicas estão cada vez mais exacerbadas. As pessoas estão entrando em conflito com outras pessoas para comprovar o seu ponto de vista sem a menor necessidade. Muita gente está perdendo amizades, está deixando de ter o prestígio dentro da sua família, está deixando de ter o convívio de pessoas que até então gostavam delas. E tudo isso por conta de discussões sem cabimento, coisas que não vão levar ninguém a nada. E se nós não entendermos tudo isso, nós estaremos fadados a entrar nessa guerra que o mundo está vivendo lá fora e também estaremos condenados a perdê-la. Pare, respire e pense. Olhe para trás de maneira sóbria e isenta. No passado, quantas batalhas você travou defendendo verdades que hoje não têm a menor relevância para você? Quais foram as perdas que essas batalhas te trouxeram? Quantas dessas batalhas valeram a pena? Quantas delas trouxeram benefícios reais para você ou para sua família? Agora coloque tudo isso na balança. De um lado, coloque as batalhas que você venceu, os pontos de vista que você conseguiu provar. E do outro, coloque os momentos em que você foi um verdadeiro babaca. Coloque os momentos em que você agiu com estupidez e ignorância. Os momentos que hoje te fazem, inclusive, sentir vergonha. Valeu a pena? Já parou para pensar nisso tudo? Seja honesto consigo mesmo, porque a mim você não deve nada. E agora eu vou te trazer uma verdade que muito provavelmente vai te causar uma grande insatisfação. A verdade real não existe. A verdade real ela é como um leão. Solte a verdade no mundo e ela devorará a mentira. Assim como se você soltar um leão na selva, ele devorará a hiena que tenta atacá-lo. A verdade real não precisa de defensores, porque ela é. No momento certo, ela vem à tona e esmaga toda mentira, todo tipo de narrativa que tenta corrompê-la. A partir do momento que você acredita que a verdade existe, é porque ela foi criada. Você criou a sua verdade e muito provavelmente ela não corresponde em nada com a verdade real dos fatos. Pessoas que têm essa necessidade exacerbada de defenderem as verdades que elas mesmas criam estão presas em uma ilusão, estão presas em uma paisagem e elas sentem cada vez mais a necessidade de convencer outras pessoas a acreditarem nessas mesmas verdades, porque no ponto em que elas se veem sozinhas,
as coisas começam a perder um pouco a coerência e elas experimentam os mesmos sentimentos que um viciado quando fica sem a sua droga. Elas entram em depressão e querem buscar cada vez mais as experiências que elas já vivenciaram, e por isso elas vão se enfiando cada vez mais em discussões, vão se perdendo nos argumentos, vão perdendo a coerência nas coisas que falam e não se importam com isso, porque para elas o que importa é vencer uma discussão, é provar o seu ponto de vista. A verdade dessas pessoas é frágil. Pessoas que já entenderam isso, mesmo que de maneira inconsciente, elas não tentam provar o seu ponto de vista para outras pessoas, elas não tentam criar e provar que sua verdade é a mais verdadeira para os outros. Pessoas que escolheram viver assim vivem a sua verdade, mas elas vivem de cara limpa, com o seu rosto verdadeiro, e elas não se importam se outras pessoas também acreditam nas suas verdades, se outras pessoas concordam com os seus argumentos, com os seus pensamentos. Elas simplesmente vivem. E vivendo assim de cara limpa, algumas pessoas inspiram outras pessoas a viverem da mesma forma, na busca pela verdade real, na busca pelo entendimento dos fatos reais. E assim como muitas outras pessoas que vêm aqui nas redes sociais, na internet, tentar te trazer uma boa palavra, uma reflexão, eu vivo a minha verdade em busca da verdade real. E assim espero poder inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, a esquecerem as verdades dos outros, a questionarem o mundo e a encontrarem cada um o seu caminho. E sendo assim, se eu puder te dar um conselho, eu te direi para você viver a sua verdade, mas viver a sua verdade porque você assim escolheu. Não viva uma verdade para agradar pessoas, para agradar um grupo, para agradar uma religião. Viva a sua verdade, mas sem uso de máscaras, porque se você resolver usar uma máscara, fatalmente um dia ela vai cair e pode ser que você sinta medo de se olhar no espelho. E este foi o nosso episódio de hoje do podcast Jack e Aló, onde juntos fizemos uma grande reflexão a respeito de alguns dos motivos pelos quais algumas pessoas tentam tanto impor a sua verdade a outras pessoas neste mundo que está tão doente, repleto de pessoas que também estão doentes e ainda não perceberam. Se você chegou agora, eu te recomendo a assinar o canal e ativar também o sininho para que você possa receber notificações do material quando ele é postado. Assim como eu também te recomendo que siga as minhas outras redes sociais onde eu publico material diariamente. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Até a próxima. Um forte abraço. Jack Aló.